Você não está cansado da vida. Está exausto de se agredir por dentro todos os dias sem perceber. O inimigo nunca foi o mundo. Foi a voz na sua cabeça que você chama de eu. Como parar de se atacar mentalmente todos os dias começa aqui, no ponto exato onde você está agora, no momento em que a sua própria mente vira contra você e te bate sem pausa, te acusa sem prova, te esgota sem piedade, e você já nem percebe mais que isso virou rotina, porque acorda com a cabeça pesada, passa o dia se cobrando, se comparando, se chamando de fraco, de atrasado, de insuficiente, e vai dormir com a sensação de que falhou de novo. E é exatamente isso que o título expõe. O ataque é diário, constante, automático, e o poder interior está soterrado debaixo desse ruído. O sufismo não começa ensinando técnicas, ele começa rasgando a mentira central, e Rumi foi implacável nisso ao mostrar que a dor mais profunda não vem do mundo, vem da voz interna que você confunde com você mesmo. Essa voz que fala sem parar, que julga tudo, que nunca está satisfeita e que se alimenta da sua atenção como um parasita faminto. Você não se ataca porque é exigente, você se ataca porque se perdeu de si, porque passou a viver identificado com uma narrativa interna que nunca se cala. E quanto mais você tenta se corrigir, melhorar, consertar, mais essa voz cresce, mais ela aperta o cerco, mais ela usa suas falhas passadas como armas. E isso cria um ciclo cruel. Você tenta ser melhor para parar de se atacar, mas o próprio ataque te impede de ser melhor. No sufismo, isso é chamado de esquecimento de si, que não significa perder memória, significa esquecer a sua presença real, esquecer o ponto silencioso que observa, enquanto você se mistura completamente com o barulho da mente, achando que aquilo é sua identidade. Rumi insistia que o maior engano do ser humano é lutar contra a própria escuridão com mais violência, porque isso só fortalece o conflito interno, e é exatamente isso que você faz quando tenta calar a mente brigando com ela, se chamando de fraco por pensar demais, se odiando por sentir medo, se punindo por não conseguir parar. E perceba como isso é sutil. Você diz que quer paz, mas o método que usa é guerra. Você diz que quer poder interior, mas vive se atacando como se fosse seu próprio inimigo. O sufismo usa o espelho para mostrar algo simples e doloroso ao mesmo tempo. A mente que acusa não precisa ser vencida, precisa ser vista, porque ela só domina enquanto você acredita que ela é você. Aqui entra o mecanismo central que muda tudo e que o título promete sem rodeios. Parar o ataque não é controlar pensamentos, é sair da identificação com eles. Isso não é teoria bonita, é prática crua. Quando a mente começa o ataque diário, dizendo que você não presta, que está atrasado, que perdeu tempo, que não vai conseguir, o ensinamento sufi não manda você responder, discutir ou se defender, ele aponta para algo mais direto. Quem está ouvindo isso agora? Essa pergunta não é filosófica, ela cria uma rachadura imediata no ataque, porque o agressor interno só tem força quando não é observado, quando fala no escuro. No momento em que você percebe, há um pensamento me atacando, algo se separa e essa separação é o começo do poder interior. Rumi falava da importância de voltar para o centro, não como um lugar místico distante, mas como uma presença viva, silenciosa, que não xinga, não acusa, não compara. E você já sentiu isso antes, mesmo que por segundos, quando o ataque para por um instante, quando o corpo relaxa sem motivo, quando a respiração desce sozinha. E é aí que mora a verdade incômoda. A mente barulhenta não é você. Ela é um movimento que passa, e o seu erro diário é tentar consertar o movimento em vez de repousar naquilo que não se move. Perceba como o ataque mental sempre fala no tempo. Ele puxa o passado para te culpar e empurra o futuro para te assustar. E o sufismo é brutalmente simples ao cortar isso. Presença. Não presença como conceito bonito, mas como sensação real do agora, do corpo respirando, do peso do seu corpo, do som ao redor. Porque no agora, o ataque não se sustenta por muito tempo. Isso não é fuga, é aterramento. Quando você volta para o agora, o ataque perde alimento, porque ele vive de histórias, não de realidade direta.
O poder interior que Rumi aponta não é força para dominar a mente, é intimidade com o silêncio por trás dela. E quanto mais você prova esse silêncio, mais claro fica o absurdo do auto-ataque, porque você começa a sentir no corpo que existe algo em você que nunca foi ferido por esses pensamentos, algo que sempre esteve inteiro, apenas esquecido. O sufismo chama isso de recordar-se, lembrar quem você é antes da narrativa, antes do nome, antes das cobranças, e isso não exige esforço heróico, exige honestidade brutal. Admitir que a mente não é um guia confiável quando está em modo de ataque. E veja como isso muda sua vida prática. Quando o ataque surge, você não entra mais no ringue. Você observa, sente o corpo, respira, deixa o pensamento passar como uma nuvem pesada que não define o céu. E no começo isso parece fraco, parece pouco, mas é aí que está a virada. Porque o agressor interno se cansa quando não encontra resistência nem obediência, ele perde palco. Rumi usava imagens simples para isso, como a ideia de não bater de frente com o rio, mas aprender a ficar na margem, vendo a água passar. E essa margem é o seu poder interior. Seja honesto agora. Quantos anos você passou tentando se corrigir à força, se atacar para melhorar, se pressionar para evoluir? E quanto isso realmente funcionou? O sufismo não promete uma mente perfeita, promete liberdade da tirania mental, e isso é muito maior. Parar de se atacar todos os dias não te torna passivo, te torna inteiro, porque a energia que antes era gasta em guerra interna começa a virar clareza, presença, ação simples, e você age melhor quando não está sendo chicoteado por dentro. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. O ataque mental não acaba porque você melhora. Ele acaba quando você para de se confundir com ele. Quando você reconhece, como Rumi apontava, que aquilo que você procura já está mais perto do que sua própria respiração. E a pergunta que fica pulsando agora não é como calar a mente, mas se você está disposto a parar de acreditar em tudo o que ela diz, a cada dia, a cada ataque, a cada acusação, e experimentar esse silêncio por trás que sempre esteve aqui esperando você notar. Você precisa entender algo sem anestesia. Esse ataque mental diário não é normal, não é saudável e não é sinal de consciência elevada. É um vício silencioso que drenou sua força por anos. E quanto mais você tolera, mais ele se torna automático, como um fundo sonoro tóxico que nunca desliga. O sufismo sempre foi direto nesse ponto. O sofrimento real começa quando você confunde a voz que fala dentro da sua cabeça com a sua própria essência. E enquanto você continuar acreditando nessa voz, ela vai mandar em você como um tirano invisível, usando culpa, medo e cobrança como chicotes. Esse ataque não começa grande, ele começa pequeno, quase inocente, um pensamento de comparação, uma lembrança mal digerida, um eu devia estar melhor. E quando você percebe, já está mergulhado numa sequência de autodepreciação que te deixa cansado antes mesmo do dia começar. O ensinamento sufi não chama isso de azar ou fraqueza, chama de inconsciência, porque você está ausente enquanto a mente assume o comando. Parar de se atacar é, antes de tudo, voltar a estar presente dentro de si. Repare como a mente atacante nunca quer resolver nada. Ela só quer girar, repetir, moer o mesmo assunto até você perder energia. Ela não busca solução, busca controle. E quanto mais você tenta se explicar para ela, mais argumentos ela cria. O sufismo corta esse ciclo mostrando que discutir com a mente é como discutir com o eco. Você fala e ele responde, mas nunca chega a lugar algum. O poder interior começa quando você se recusa a alimentar o eco. Existe algo brutalmente honesto nos ensinamentos sufis. Eles não prometem conforto para o ego. Eles mostram que essa voz interna que te agride não é sua inimiga por acaso. Ela existe porque você deu espaço, porque você se ausentou de si e deixou a casa vazia. Quando você volta, quando você se sente no corpo, quando você percebe a respiração, essa voz perde território. Não porque você venceu, mas porque você voltou para casa. Você sente isso no corpo quando o ataque para por alguns segundos.
O peito alivia, o maxilar solta, os ombros descem. Esse silêncio não é vazio, é presença. E Rumi insistia que esse silêncio é mais verdadeiro do que qualquer pensamento, porque ele não acusa, não pressiona, não exige. Ele apenas é. O ataque mental não suporta esse estado por muito tempo, porque ele depende da sua distração. O erro que quase todo mundo comete é esperar que a mente pare sozinha. Ela não vai. Ela só para quando você para de segui-la. E isso não é força, é clareza. No sufismo, clareza é ver o movimento sem entrar nele. Quando você percebe, estou me atacando agora, algo já mudou. O ataque perde a capacidade de te definir, porque você não está mais fundido a ele. A mente atacante adora usar palavras como sempre e nunca. Sempre erro, nunca faço certo. Isso não é verdade, isso é exagero emocional. O sufismo desmonta isso, trazendo você para o concreto. O que está acontecendo agora? Agora você está respirando. Agora você está ouvindo. Agora você está aqui. No agora, o ataque não tem base sólida. Ele vira apenas ruído. E quanto mais você pratica esse retorno simples ao agora, mais percebe algo que dói admitir. Você não precisava sofrer tanto. O sofrimento foi sustentado pela identificação. Rumi apontava que a dor nasce quando você se agarra à forma e esquece a essência. A forma muda, falha, erra. A essência permanece. O ataque mental sempre mira na forma, nunca toca a essência. Existe um medo escondido por trás do auto-ataque. O medo de ficar em silêncio e não saber quem você é sem essa voz. A mente prefere te machucar do que te deixar em paz, porque a paz ameaça o controle. O sufismo atravessa esse medo, mostrando que, quando o barulho cai, você não desaparece, você se encontra. E isso assusta o ego, mas liberta o ser. Você foi treinado a se corrigir pela dor. Acreditou que se atacar era sinal de responsabilidade, maturidade, autoconsciência. Mas observe o resultado: cansaço, ansiedade, paralisia. O ensinamento sufi é claro. Aquilo que te afasta da presença não te aproxima da verdade. O poder interior não nasce da violência interna, nasce da lucidez. Quando o ataque surge, não tente ser espiritual, não tente ser positivo, não tente se convencer de nada. Apenas sinta o corpo. Esse é um gesto simples e radical. Sentir os pés no chão, o ar entrando e saindo, o peso do corpo. Isso ancora você fora da mente. O sufismo sempre foi um caminho vivido, não pensado. É no corpo que a mente perde domínio. A mente atacante odeia quando você não reage. Ela provoca, cutuca, traz memórias dolorosas, mas quando você não entra no drama, ela enfraquece. Isso não é repressão, é desidentificação. Você não empurra o pensamento, você não segue. Você observa. Essa postura muda tudo, porque devolve o poder para você. Existe um ponto em que você começa a perceber o ataque como algo previsível. Ele surge nos mesmos horários, nas mesmas situações, com as mesmas frases. Essa previsibilidade revela a mentira central. Isso não é você, é um padrão. E todo padrão perde força quando é visto claramente. O sufismo chama isso de despertar do coração atento. A partir daí, algo novo nasce. Espaço interno. Nesse espaço, você não se define por cada pensamento. Você age com mais simplicidade. Você erra sem se destruir. Você corrige sem se humilhar. Isso é poder interior real. Não o poder de parecer forte, mas o poder de não se abandonar. Rumi falava da importância de se tornar íntimo de si mesmo. Intimidade não é se julgar, é se conhecer sem agressão. Quando você se trata como inimigo, você vive em guerra. Quando você se trata como presença, algo se pacifica. E essa paz não te deixa fraco, ela te deixa inteiro. O ataque mental sempre promete proteção, mas entrega prisão. Ele diz que te prepara para o mundo, mas te isola de você. O sufismo desmonta essa promessa falsa ao mostrar que a verdadeira proteção vem da clareza, não do medo. Um ser presente reage melhor do que um ser atacado por dentro. Você começa a perceber que não precisa esperar dias bons para parar de se atacar. O gesto é agora. Sempre agora.
Cada vez que você vê o ataque e não entra, você rompe um fio antigo. Cada vez que você volta para o corpo, você recupera a energia. Esse acúmulo muda sua vida de dentro para fora. O mais desconcertante é perceber que o poder interior não faz barulho. Ele não grita, não ameaça, não humilha. Ele sustenta, ele permite, ele observa. E quanto mais você se acostuma com esse estado, mais estranha parece a violência mental que você tolerava antes. Algo em você amadurece. Esse processo não tem linha de chegada, porque cada dia traz novos ataques, novas armadilhas da mente. Mas agora você sabe onde pisar. Você sabe voltar. Você sabe que não é a voz, é quem escuta. E isso abre um espaço que continua se aprofundando, se revelando, se expandindo, como se ainda houvesse algo mais essencial esperando ser visto logo adiante, algo que a mente ainda tenta esconder com barulho constante. Você precisa encarar a verdade nua. Ninguém te persegue mais do que você mesmo. Ninguém te machuca com tanta frequência quanto essa voz interna que te acompanha o dia inteiro. E enquanto você não vê isso com clareza, vai continuar chamando de autocrítica aquilo que é pura violência interna. Rumi nunca romantizou esse estado. Ele mostrou que o ser humano sofre porque vive longe do próprio centro, hipnotizado por pensamentos repetidos que sugam a vida aos poucos. E quanto mais você acredita nessa voz, mais ela se fortalece, mais ela manda, mais ela decide por você. Esse ataque mental diário cria uma identidade falsa, uma imagem de alguém sempre em dívida com a vida, sempre atrasado, sempre insuficiente. E o pior é que você começa a viver para corrigir essa imagem, não para viver de verdade. O sufismo corta isso com precisão. Você não é a história que a mente conta sobre você. A mente cria máscaras, rótulos, julgamentos, e você passa a carregar isso como se fosse sua essência. Parar de se atacar é parar de sustentar essa mentira. Repare como a mente nunca ataca quando você está totalmente presente em algo simples. Quando você anda atento, quando respira fundo, quando sente o corpo, o ataque enfraquece. Isso não é coincidência. O ataque precisa da sua ausência. Ele precisa que você esteja perdido em pensamentos para operar livremente. Rumi apontava que o retorno ao agora não é uma técnica, é um retorno à realidade, e na realidade o agressor interno não sobrevive por muito tempo. Você foi condicionado a acreditar que pensar demais é sinal de profundidade, mas o sufismo mostra o contrário. Pensar demais é sinal de distanciamento do ser. A mente em excesso não aprofunda, ela confunde. E quanto mais confuso você fica, mais a mente te ataca por estar confuso. É um ciclo fechado. O poder interior surge quando você percebe esse ciclo e decide não alimentá-lo mais. Existe um prazer escondido no auto-ataque que quase ninguém admite. Um prazer amargo de se sentir no controle, de achar que se punindo, você evita erros futuros. Mas observe o resultado real. Você não fica mais lúcido, fica mais tenso. Você não fica mais forte, fica mais cansado. O sufismo expõe esse engano sem dó. A violência interna nunca gera clareza, só gera mais ruído. Quando Rumi falava de amor, ele não falava de emoção fraca. Ele falava de uma força que dissolve o conflito interno. Amor, nesse contexto, é não se tratar como inimigo. É parar de usar a mente como arma contra si. Isso é radical, porque vai contra tudo o que você aprendeu sobre disciplina e correção. Mas é exatamente aí que o poder interior começa a emergir. O ataque mental diário rouba sua energia vital. Você acorda já cansado porque passou a noite lutando consigo mesmo. Você atravessa o dia pesado porque cada ação vem acompanhada de julgamento. O sufismo mostra que essa perda de energia não é inevitável. Ela é consequência direta da identificação com a mente. Quando você se separa do ataque, a energia começa a voltar de forma quase chocante. Existe um silêncio por trás de todo pensamento agressivo. Esse silêncio não critica, não pressiona, não exige. Ele apenas sustenta. Rumi insistia que esse silêncio é a verdadeira casa do ser humano. Mas para sentir isso, você precisa parar de correr atrás de cada pensamento como se fosse urgente.
Nem todo pensamento merece resposta. A maioria só quer atenção. A mente atacante se alimenta de urgência. Ela cria a sensação de que algo precisa ser resolvido agora, de que você está atrasado, de que está falhando. O sufismo desmonta isso, trazendo você de volta ao que é real neste instante. Agora você está vivo. Agora você respira. Agora você existe. Isso já é suficiente para quebrar o feitiço do ataque. Você começa a perceber que o ataque não tem profundidade real. Ele repete as mesmas frases, os mesmos temas, os mesmos medos. Ele não evolui. Ele gira. E tudo que gira cansa. Quando você vê isso claramente, algo em você se recusa a continuar participando. Essa recusa não é rebeldia, é sanidade retornando. O poder interior não surge quando a mente se cala para sempre, mas quando você não depende mais dela para se sentir inteiro. Essa é a virada que o sufismo aponta. Você deixa de pedir permissão aos pensamentos para existir. Você vive, apesar deles. E isso enfraquece o ataque de uma forma que nenhuma briga interna conseguiu antes. Você percebe, então, que não precisa se consertar o tempo todo. Há erros, há ajustes, há aprendizado, mas nada disso exige humilhação interna. Rumi mostrava que o aprendizado verdadeiro acontece em estado de abertura, não de punição. Um coração apertado não aprende, apenas sobrevive. Um coração presente aprende naturalmente. Quanto mais você se observa sem se atacar, mais surge uma confiança silenciosa. Não é arrogância, é estabilidade. Você começa a agir com menos medo de errar, porque sabe que não vai se destruir por dentro se algo der errado. Isso muda suas decisões, seus relacionamentos, sua postura diante da vida. O ataque mental diário também cria isolamento. Você se fecha, se compara, se sente diferente dos outros. O sufismo dissolve esse isolamento ao mostrar que o sofrimento nasce da identificação, não da vida em si. Quando você volta ao centro, sente-se parte, não separado. Isso reduz o ataque, porque ele se alimenta da sensação de exclusão. Existe um ponto em que você começa a se cansar do próprio ataque, não com raiva, mas com lucidez. Você percebe o quanto isso é repetitivo, previsível, estéril. Esse cansaço é saudável. Ele sinaliza que algo em você amadureceu e não aceita mais viver sob esse regime interno de violência constante. A mente pode continuar falando, mas você não precisa mais obedecer. Essa é a liberdade que Rumi apontava de forma direta e profunda. Liberdade não é ausência de pensamentos, é ausência de submissão a eles. Quando isso se instala, o ataque perde o centro do palco e vira apenas um ruído distante. Você começa a sentir mais o corpo, mais a respiração, mais o espaço ao redor. Essas coisas simples ganham força porque te ancoram fora da mente. O sufismo sempre valorizou essa encarnação da presença. Não é fugir do mundo, é habitar o mundo sem se perder em pensamentos agressivos. O ataque mental diário tenta te convencer de que você é pequeno. A presença mostra, sem palavras, que você é mais amplo do que qualquer pensamento. Essa experiência não é intelectual, é sentida. E uma vez sentida, algo muda para sempre. Você não consegue mais se levar tão a sério quando a mente começa o espetáculo de acusações. E mesmo quando o ataque retorna, porque ele retorna, você já não se perde totalmente. Há um fio de consciência que observa. Esse fio cresce com o tempo. Ele se fortalece a cada vez que você não entra na guerra. E é nesse crescimento silencioso que algo ainda mais profundo começa a se revelar. Algo que não precisa atacar nem se defender. Algo que permanece ali, esperando ser reconhecido cada vez mais claramente, enquanto a mente ainda tenta inutilmente recuperar o controle. Existe um momento silencioso em que você percebe que o ataque não vem porque você falhou hoje. Ele vem porque a mente aprendeu a te atacar automaticamente, como um reflexo condicionado, e isso dói porque desmonta a ideia de que você merece esse sofrimento. Rumi expunha isso sem suavizar. O ser humano sofre porque vive identificado com um mecanismo que não tem coração. A mente repete, acusa, cobra, mas não ama. E enquanto você buscar amor dentro dela, só vai encontrar mais pressão e desgaste.
O ataque mental diário tenta te convencer de que ele é útil, que sem ele você relaxa demais, perde foco, se perde na vida. Isso é mentira. Observe sua experiência real. Quando você se ataca, você não avança, você trava, você não clareia, você se confunde, você não se move, você paralisa. O sufismo é direto. Aquilo que te enfraquece não pode ser seu guia. O poder interior nasce quando você percebe isso no corpo, não como ideia, mas como evidência viva. Você começa a notar que o ataque surge especialmente quando você tenta descansar, quando tenta sentir prazer, quando tenta ficar em paz. Isso revela algo profundo. A mente atacante teme o seu relaxamento, porque no relaxamento você escapa do controle. Rumi apontava que o ser humano foge da própria paz porque nunca aprendeu a confiar nela. E assim, você se agride para não sentir o vazio onde o ego perde força. Quando você não entra no ataque, surge um desconforto estranho, quase como se algo estivesse faltando. Esse é o vício se manifestando. Você foi condicionado a viver sob tensão, a se empurrar, a se pressionar. O sufismo atravessa isso, mostrando que o desconforto da ausência de ataque é apenas a mente perdendo o chão. Se você sustenta esse espaço sem fugir, algo mais verdadeiro começa a aparecer. Esse algo não grita, não exige, não ameaça. Ele sustenta, ele observa, ele permite. E quanto mais você permanece aí, mais clara fica a diferença entre a violência mental e a presença real. Rumi falava de se tornar íntimo do silêncio, porque só no silêncio você descobre que não precisa se machucar para existir. Essa descoberta não é confortável no início, mas é libertadora. O ataque mental diário quer te manter pequeno, porque assim ele se sente necessário. Quando você cresce em presença, ele perde função. E isso não acontece de uma vez. Acontece gota a gota. Cada vez que você escolhe não se atacar, cada vez que você retorna ao corpo, cada vez que você se recusa a humilhar a si mesmo por estar vivo e aprendendo. Esse acúmulo muda tudo. E é exatamente aqui que algo ainda mais profundo começa a se revelar. Algo que não depende da mente para se sustentar. Algo que não precisa de aprovação nem de punição. Algo que observa o ataque surgir e cair como ondas cansadas, enquanto você permanece ali inteiro, presente, sentindo que ainda existe um ponto mais fundo a ser tocado, um espaço onde o ataque nunca chegou e que começa a se abrir cada vez que você para de lutar consigo mesmo. Você chegou até aqui porque algo em você já não aceita mais viver sendo atacado por dentro todos os dias. Isso não é curiosidade, é exaustão da alma. O sufismo e Rumi, como autoridade viva deste caminho, nunca apontaram para uma mente perfeita, mas para uma liberdade real. Parar de se confundir com a voz que machuca. O ataque mental perde força quando você deixa de obedecer, quando você retorna ao corpo, quando você percebe que existe algo em você que nunca foi ferido por pensamentos. Esse é o poder interior que este canal revela, não como teoria, mas como experiência viva. Se isso tocou você, não ignore. Esse conteúdo não é para consumo rápido, é para prática diária. Volte, escute novamente, observe o ataque quando ele surgir hoje e lembre-se do ponto silencioso que observa tudo. É ali que a transformação começa. Se este vídeo expôs algo real em você, curta agora para fortalecer este conteúdo e ajudar ele a alcançar quem também está preso no ataque mental diário. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando os ensinamentos de Rumi e do sufismo de forma direta, emocional e sem fantasia espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que vive se cobrando, se atacando e não consegue sair desse ciclo. Às vezes, uma única escuta muda tudo. Escreva nos comentários com honestidade. Em qual momento do dia o ataque mental mais aparece para você?